E se o amor ultrapassasse todas as barreiras, mantendo-se firme mesmo nas situações mais inesperadas? Nesta história intrigante, vamos explorar a relação entre uma mãe e seu filho, cujos sentimentos proibidos desafiariam as normas sociais e revelariam um vínculo poderoso que poucos conseguem entender. Prepare-se para uma jornada emocional que queríamos discutir, mas nunca imaginamos viver. Ficará intrigado até o final. Maria sempre foi uma mulher independente e forte. Aos 47 anos, ela se sentia realizada em sua carreira e mais confiante do que nunca. Contudo, experiências inesperadas estavam prestes a sacudir a sua vida tranquila. Seu filho, Lucas, tinha 22 anos e estava prestes a se formar na faculdade. Sempre foram próximos, compartilhando risadas e confidências. Porém, com os sentimentos se intensificando silenciosamente, uma conexão diferente começou a se desenvolver entre eles, uma que ninguém poderia imaginar. Durante uma tarde chuvosa, enquanto revisavam fotos antigas, Maria percebeu um olhar diferente em Lucas, um brilho de admiração e algo mais profundo que a deixou intrigada. Sem saber como reagir a essa nova dinâmica, decidiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo em seus corações. Na semana seguinte, Maria começou a notar pequenas mudanças na atitude de Lucas. Ele começou a prestar mais atenção em detalhes que antes passavam batidos. Um elogio à sua beleza, um toque mais prolongado, sorrisos que pareciam esconder segredos. Maria, confusa e encantada, se viu dividida entre o amor materno e uma curiosidade que a atraía como um imã. Um dia, ao voltarem da feira, Lucas a convidou para um café em uma cafeteria charmosa que eles adoravam. Enquanto conversavam, a atmosfera entre eles parecia diferente, carregada de uma tensão que ambos estavam tentando ignorar. Maria sentia seu coração acelerar, e a linha entre mãe e mulher começou a se tornar nebulosa. Sem perceber, eles estavam em um caminho onde emoções eram perigosamente misturadas, e a conexão que sentiram os conduzia a um lugar desconhecido. A relação deles continuou a se intensificar, e Maria decidiu que precisava colocar um ponto final naquela confusão de sentimentos. Uma noite, enquanto jantavam juntos, preparou-se para conversar. Lucas, precisamos falar sobre como estamos nos sentindo, disse ela, sentindo seu coração disparar. Ele olhou em seus olhos, e antes que pudesse responder, as palavras fluíram de um jeito inesperado. Mãe, eu sinto que existe algo especial entre nós, algo que não consigo explicar. Maria ficou em silêncio, lembrando-se de momentos que agora pareciam cheios de significado. Ela se viu confrontada com a própria vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo, um fogo de desejo começou a consumir seus medos. Nesse instante, todas as barreiras que haviam construído começaram a ruir, e juntos, estavam prestes a se deixar levar por essa nova realidade. Nos dias que se seguiram, a vida de Maria e Lucas foi tomada por uma nova rotina. Eles se encontravam em momentos ocultos, trocando olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Maria se sentia viva como nunca antes. Entretanto, a dualidade de ser mãe e viver um romance tornava tudo ainda mais complicado. Certa noite, enquanto caminhavam pela praia, as ondas quebrando suavemente ao fundo, Maria decidiu que precisava de mais clareza. Lucas, percebendo a tensão em seu rosto, segurou sua mão e disse: "Estou pronto para enfrentar qualquer coisa, desde que seja ao seu lado." Essas palavras tocaram Maria de uma maneira profunda, revelando um amor que desafiava a compreensão social normal. A partir desse momento, o que era apenas um sussurro entre mãe e filho tornou-se um relacionamento que exigiria coragem e determinação para se sustentar em um mundo que nunca os entenderia plenamente. A decisão de Maria e Lucas de seguir em frente com seus sentimentos não foi fácil. Nos dias que se seguiram ao reconhecimento da nova realidade entre eles, Maria se viu mergulhada em um turbilhão de emoções. As obrigações diárias pareciam ganhar um novo significado. O trabalho, que antes a preenchia, agora parecia insignificante perto da conexão que estava vivendo. Ela sabia que o que sentia por Lucas poderia ser mal interpretado pela sociedade, o que fazia seu coração acelerar e suas mãos suarem. Em um momento de solidão, sentou-se em seu sofá, refletindo sobre a vida que levava. Prender-se no que a sociedade espera ou viver a autenticidade do que estava sentindo? Para Maria,
a resposta ficou muito clara. Eu preciso ser feliz, sussurrou para si mesma. Com isso, decidiu que não poderia deixar o que sentia por Lucas se tornar um fardo. Se a sociedade não a entenderia, isso já não seria seu problema. O que importava era a verdade que existia entre eles e a força de um amor que não se limitava ao convencional. Enquanto isso, Lucas também lutava com suas emoções. A alegria de estar com Maria era ofuscada pelo medo. Medo do que as pessoas pensariam, medo de perder a mãe que tanto amava caso o relacionamento não funcionasse. Ele tentava equilibrar a paixão que sentia com o reconhecimento da situação delicada em que se encontravam. Em um final de tarde, decidiram se encontrar em um parque próximo. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, e ali, sentados em um banco, Lucas decidiu compartilhar suas inseguranças. Mãe, e se as pessoas descobrirem? E se isso mudar tudo entre nós? A sinceridade nas palavras de Lucas tocou profundamente Maria. Ela buscou a mão dele, mantendo um olhar firme. As opiniões dos outros podem ser dolorosas, mas o que sentimos é nosso, e só nós podemos determinar o que isso significa. Ela falou isso com um tom de determinação, como se estivesse convencendo não só a Lucas, mas a si mesma. As palavras pareceram flutuar no ar, como uma promessa sussurrada ao vento. Lucas sorriu, sentindo que, apesar dos desafios, ter Maria ao seu lado era tudo o que ele desejava. Decididos a não se deixar levar pelas inseguranças externas, Maria e Lucas começaram a explorar as nuances desse novo relacionamento. Cada encontro se tornava uma nova descoberta, uma maneira de reafirmar o vínculo que compartilhavam. Eles passaram a se encontrar em locais que eram marcantes em suas memórias, o que tornava as conversas e os sorrisos ainda mais significativos. Numa noite, enquanto assistiam a um filme em casa, Maria percebeu um olhar de admiração e ternura no rosto de Lucas. Não resistiu e se inclinou para lhe dar um beijo suave na bochecha, um gesto que fez os dois rirem nervosamente. A conexão entre eles era magnética, mas também carregava uma carga de intensidade emocional que muitas vezes os deixava assustados e extasiados ao mesmo tempo. Maria refletia sobre como todo amor exige vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, em seu caso, se tornava um pilar. A cada pequena demonstração de afeto, criava-se um novo espaço seguro entre eles, onde ambos poderiam ser quem realmente eram sem medo de julgamento. Os encontros continuaram, mas Maria e Lucas estavam conscientes de que precisavam ser cautelosos. Eles passaram a conversar sobre os limites e as expectativas que tinham para o relacionamento. Maria explicou que, apesar do que estavam vivendo, ainda havia uma linha sutil que não podiam cruzar. E isso não era apenas pela moralidade da sociedade ao redor, mas principalmente por um respeito mútuo que precisavam cultivar. Eu não quero que isso se transforme em algo que irá nos machucar, disse Maria com um olhar sério. Lucas, entendendo a profundidade daquelas palavras, afirmou: você significa muito para mim, mãe. Quero que tudo isso seja respeitoso. O entendimento entre eles se fortalecia, e juntos decidiram manter o amor que sentiam como um segredo precioso. As promessas de amor se tornavam um refúgio, um lar seguro em meio a um mundo que não os entenderia. Com o tempo, ambos começaram a perceber que essa relação, embora desafiadora, também era uma oportunidade de refletir sobre amor, respeito e os surpreendentes caminhos que os corações podem tomar. As semanas se passaram e Maria e Lucas decidiram que precisavam de um momento a sós para refletir. Semanas depois, encontrarão-se em um lugar que sempre fora especial para ambos, um pequeno lago cercado por árvores. Era ali que haviam passado muitas tardes de verão fishing e conversando sobre sonhos e esperança. Sentados à beira do lago, a atmosfera era suave, e a luz do sol filtrava através das folhas, criando sombras dançantes ao seu redor. Maria virou-se para Lucas e perguntou como ele se sentia sobre a situação atual. Lucas, que até então estivera em silêncio, olhou fundo nos olhos dela e falou com sinceridade: eu anseio por você, mãe, mas a cada dia que passa, me pergunto se nossos sentimentos são realmente justos com nós dois. As palavras de Lucas cortaram o ar entre eles, fazendo Maria sentir o peso da responsabilidade que tinham com aqueles sentimentos. Ela respirou fundo e respondeu: os sentimentos que temos são nossos,
e não podemos deixar que a opinião dos outros determine o que devemos ou não sentir. O que importa é a conexão que temos. Essa conversa marcada pela vulnerabilidade estreitou mais os laços entre eles, e enquanto suas mãos se entrelaçavam, podiam sentir a força de um amor que desafiava a lógica, mas que ainda assim pulsava com um calor próprio e verdadeiro. Após aquele dia no lago, Maria percebeu que era hora de se abrir para os desafios que viriam à sua frente. Decidiu que precisava contar a alguém sobre o que estava vivendo, e quem melhor que sua melhor amiga, Ana. Ana sempre foi uma confidente sólida, alguém que a fazia se sentir segura e compreendida. Em um encontro em um café, Maria, nervosa, começou a desabafar sobre a complexa relação que estava vivendo com Lucas. Ao ouvir a confissão, Ana ficou em silêncio por um momento, refletindo antes de responder. Maria, eu não imagino quanto isso deve ser difícil para você. O amor pode ser algo confuso e, por vezes, rebeldemente bonito. O importante é que você esteja feliz e que isso não machuque ninguém. Ana falou com um olhar compreensivo, e pela primeira vez, Maria sentiu que não estava sozinha nessa jornada. Conversar sobre aquilo ajudou Maria a organizar seus pensamentos e a ganhar um pouco mais de clareza sobre os sentimentos que a envolviam. A amizade com Ana se tornou um dos pilares que sustentaria Maria em momentos de dúvida e insegurança, porque em um mundo que poderia ser tão frio, ela sabia que tinha um refúgio em alguém que a compreendia. Enquanto os encontros continuavam, e Maria navegava pela nova dinâmica em sua vida, ela decidiu que precisava de regras que ajudassem a estruturar essa nova relação. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Maria pensou em todos os aspectos que poderiam sair do controle se não houvesse limites. Quando Lucas chegou, já a mesa estava posta, e eles se sentaram para uma refeição mais uma vez marcada por um silêncio carregado de significados. Depois de alguns momentos, Maria olhou para Lucas e disse: "Precisamos conversar sobre nossas expectativas neste relacionamento. Quero que isso seja saudável e respeitoso." Lucas a ouviu atentamente, enquanto Maria falava sobre a importância de manter um equilíbrio entre amizade, amor e respeito. O diálogo se tornou uma troca saudável de ideias, onde ambos expuseram suas inseguranças e desejos. Lucas concordou em que limites eram necessários, ao mesmo tempo em que reafirmou que o amor que sentiam era genuíno. Com a conversa, Maria sentiu que um peso havia sido levantado, e ambos encontraram um novo nível de confiança e compromisso. Essa nova fase estava se tornando uma mistura de emoções que exigia tanto delicadeza quanto força, dependendo do dia, mas que deixava clareza de que a relação era sólida. Com o passar do tempo, Maria e Lucas começaram a perceber que o amor que compartilhavam não era apenas uma aventura romântica, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal. Eles começaram a explorar suas personalidades e limites, conhecendo-se de maneiras que nunca haviam considerado antes. Em um final de semana ensolarado, decidiram fazer uma pequena viagem para uma cidade próxima, onde podiam passar tempo juntos sem medo de olhares julgadores. Durante a viagem, passearam pelas ruas as lindas do centro histórico, absorvendo a beleza do lugar. Em uma pausa para o almoço, Maria olhou para Lucas e disse: "Eu percebo que essa conexão nos faz crescer, e mesmo com os desafios, sinto que sou uma pessoa melhor ao seu lado." Lucas sorriu, concordando. "Isso faz sentido, mãe. Eu sempre vou querer garantir que estamos sendo os melhores um para o outro." Naquele instante, um novo laço se formou entre eles, uma promessa de que iriam enfrentar os altos e baixos juntos, independente do que o futuro reservasse. Assim, eles se comprometeram a continuar essa jornada, sabendo que o caminho poderia ser difícil, mas que o amor verdadeiro sempre encontraria um jeito de brilhar. A história de Maria e Lucas nos lembra que o amor, em suas muitas formas, pode desafiar normas sociais e levar a relações complexas. O mais importante é a honestidade e o respeito mútuo, permitindo que cada um descubra seus sentimentos genuínos sem medo do julgamento externo. Se você pudesse escolher, qual história gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo? Uma nova perspectiva sobre relacionamentos, desafios familiares ou outro tema que te intriga? Você acredita que o amor deve sempre seguir as normas sociais ou que existem circunstâncias em que é mais importante ser verdadeiro consigo mesmo? Quais são suas opiniões sobre as relações que desafiam as convenções?
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais histórias intrigantes como esta e ficar por dentro do próximo vídeo. Sua participação é muito importante para nós.